Ei, escuta o Ronaldo. Você já notou que a defesa dos pobres está o tempo todo presente na Bíblia? Gente, o cuidado com os pobres é tema recorrente na palavra de Deus. Eu pensava sobre isso após reler o relato do jovem rico e o pedido feito por Jesus para que ele vendesse tudo o que tinha e desse aos pobres. É muito interessante observar o contraste rico e pobre. O jovem era rico e era para dar o dinheiro aos pobres. O jovem era rico, Jesus queria que ele desse tudo aos pobres. Além de mostrar que a riqueza era o Deus daquele moço, o texto revela que apenas pessoas desprendidas dos seus bens, somente aquelas que usam o dinheiro que possuem para cuidar dos pobres, cumprem os mandamentos de Deus. Lembre, no texto de Marcos, capítulo 10, versículo 21, Jesus diz: vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Jesus, quando diz aos jovens sobre o dinheiro, não fala apenas com ele fala com todos nós. Jesus coloca em evidência uma das premissas básicas do reino de Deus. Quem tem mais, cuida de quem tem menos. Quem tem mais, cuida de quem tem menos. Vamos lembrar de algumas situações? Alguns textos bíblicos. No livro de Jó, Jó é citado como um homem que era como um pai para os pobres. Rico, Jó usava seus recursos não para fazer caridade, mas para ser um pai para os pobres. Jó não faz então por obrigação. Pai faz o que faz por amor, por se preocupar, por cuidado, por querer bem. Já no livro de Isaías, nós temos, por exemplo, no capítulo 10, versículo 2, o próprio Deus falando por meio do profeta contra os juízes. Não fazem justiça aos pobres e negam os direitos dos necessitados de meu povo, diz Deus. Aqui, mais uma vez, o próprio Deus fala, por meio do profeta Isaías, contra aqueles que não fazem justiça e abandonam os pobres e necessitados. Já no livro dos Salmos, nós temos bênção para quem cuida dos pobres. O texto traz a promessa, Salmo 112, verso 9, compartilha generosamente com os pobres e seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Ele terá influência e honra. É promessa. Já no livro dos Provérbios, várias menções são feitas aos pobres, mas lá no capítulo 22, verso 22, o texto diz: não explore o pobre só porque tem necessidade. Olha só que orientação importante. Na dinâmica social, o pobre é o mais fraco, é o elo fraco dessa corrente. O pobre não tem o capital, ele precisa de quem tem o capital, de quem tem o dinheiro, para ter trabalho, para ter o pão de cada dia. E frequentemente, infelizmente, é explorado. Se você é empregado, certamente já se sentiu injustiçado em algum momento. Mas talvez não tenha falado nada, porque se falasse, talvez o chefe diria: bom, se você não quer esse emprego, você pode pedir para sair, eu arrumo outra pessoa ainda hoje para o seu lugar. Se ninguém te falou isso, e você é empregado, certamente já sentiu essa ameaça no ar. Curiosamente, Zaqueu, após ser surpreendido por Jesus, ele ficou tão animado ao saber que Jesus iria na casa dele, que a primeira coisa que ele fez foi anunciar que daria metade dos bens dele aos pobres. Tá entendendo? Fica alegre, fica feliz. Vou dar aos pobres. E veja só o que disse Deus em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11. Deuteronômio 15, verso 11. Sempre haverá pobres na terra. Por isso ordenou que compartilhem seus bens generosamente com os pobres e com os outros necessitados de sua terra. Não apenas os pobres, mas existem outros necessitados.
E no versículo anterior, a recomendação é clara: deem com generosidade, sem má vontade. Eu poderia seguir citando versos bíblicos, inclusive duras profecias, como as proferidas pelo profeta Amós contra aqueles que desprezam ou exploram os pobres. Vai lá no profeta Amós. Mas hoje eu quero dizer uma coisa. Quando a gente olha para o nosso Brasil, por exemplo, a gente vê pobreza em quase todos os lugares. A fome é uma realidade para mais de 33 milhões de brasileiros. Hoje, apenas uma em cada 4 crianças faz as 3 refeições básicas do dia: café da manhã, almoço e jantar. Uma em cada 4. Num país que se apresenta como predominantemente cristão, tem algo errado. Tem algo errado aqui, gente. A prática de fé não se restringe a lutar por temas morais, não. A prática de fé se revela no cuidado dos pobres, no cumprimento dos mandamentos. E cuidar dos pobres pode não aparecer na lista dos 10 mandamentos, mas nenhum dos 10 mandamentos é mais evidenciado na Bíblia do que o cuidado com os pobres. Se você duvida do que eu falo, faça um teste, procure no texto sagrado o que aparece mais: a citação dos mandamentos ou o cuidado com o pobre? Ei, você e eu não temos como mudar o Brasil, como mudar as pessoas. Individualmente não podemos fazer nada, mas nós podemos ser as mãos do Cristo no mundo, pelo menos para as pessoas que estão próximas de nós. A Bíblia revela um Deus que se preocupa com os pobres e clama para que os pobres, os estrangeiros, as viúvas, os mais fracos sejam cuidados, sejam protegidos. Cristo confirma isso com a sua missão na terra. Mas eu quero dizer mais uma coisa. Eu quero falar agora ao coração de alguém que hoje vive as dores da pobreza e da exclusão e quem sabe está me assistindo. Deus nunca sonhou com isso para você. Ele nunca sonhou com esse mundo para nós. E na Bíblia nós temos o registro de um Deus que clama pelos pobres. Mas os ouvidos do mundo e por vezes até mesmo da igreja cristã estão surdos. Porém a palavra de Deus também é de justiça e Ele prometeu que fará justiça. O Salmo 69, verso 33, lembra que Deus ouve o clamor dos pobres. Deus ouve o clamor dos pobres. E no livro de Isaías, capítulo 11, verso 4, o profeta lembra que Deus fará justiça aos pobres. Hoje Deus pode parecer em silêncio, mas Ele não está. A palavra dele é aberta todos os dias e está clamando. Nós é que por vezes ignoramos Deus alertando, Deus lembrando da nossa responsabilidade para com os pobres. Jesus disse ao jovem rico: vá e venda os seus bens, dê aos pobres. A voz do Cristo segue ecoando ao longo dos séculos: olhe para o mundo, olhe para os pobres do mundo, cuide deles. Guarde essa palavra no coração. Se tocou o seu coração, se fez sentido para você, curta, comente, compartilhe com outras pessoas. Abraços do Ronaldo.